Depois de 12 anos casada, eu descobri um segredo do meu marido. E eu vou falar uma coisa pra vocês, é triste demais. Porque a gente só pensa assim, cara, eu dediquei uma vida pra essa pessoa. Hoje eu olho e penso que eu não conhecia, sabe? E eu jurava que eu conhecia. Bom, eu e meu marido, nós nos conhecemos na época do colégio. Nós nos envolvemos no colégio e depois disso nós seguimos a nossa vida. Nós nos reencontramos depois de uns 7 anos separados para poder viver a nossa história. Ambos não tinham filhos, parece que nós ficamos separados ali só para concluir a nossa vida, né? Fazer a nossa faculdade, ter a nossa carreira e nos encontrarmos estabilizados mesmo. E assim nós fizemos, nós começamos a construir um futuro juntos. Tanto que quando nós nos encontramos de novo, nós começamos a namorar, não demorou muito tempo, nós ficamos 1 ano e meio namorando e já nos casamos. E após ali 1 ano de casado, nós engravidamos do nosso pequeno e assim nós seguimos a nossa história. E nós sempre viajamos muito, todo mundo que convivia com nós sempre falava assim que nós éramos um casal exemplar, que nós éramos muito bonitos juntos, afinal nós nunca brigamos na frente de ninguém, sabe? Meu marido sempre me elogiou pra todo mundo, sempre me colocou pra cima. Eu nunca tive o que reclamar do meu marido. Sabe aquele marido que chega em casa e te ajuda? Eu nunca me senti sobrecarregada, mesmo porque ambos trabalhavam fora. Então os dois tinham as suas responsabilidades dentro de casa também. E ele sempre foi um paizão também com o nosso filho, além de um ótimo marido. Não posso nem dizer que eu descobri um segredo dele porque ele mudou. Porque era pra eu descobrir mesmo, sabe? Por um vacilo, porque ele não mudou comigo, né? Ele sempre deixou tão escondido, só que simplesmente ele vacilou, né? Nós estávamos em casa, isso foi numa sexta-feira, já era noite, o meu marido ele sempre foi aqueles homens assim que vai tomar banho e ele fica jogando uns jogos ali no celular chato pra caramba e fica demorando, né? E foi pro banheiro, depois que ele entrou no banheiro, né, ele ficou lá um tempinho e aí eu só ouvi ele gritando porque ele tinha esquecido o celular dele lá na cozinha. E eu tava terminando de preparar o jantar, ele falou assim, pô, pega meu celular aí na bancada e traz aqui pra mim que eu esqueci. E bem na hora que eu peguei o celular dele, apareceu uma notificação do e-mail dele, né? E no e-mail, assim, quando eu vi a notificação, eu tava assim, sua reserva foi confirmada. E aí eu abri esse e-mail, né? Eu abri o e-mail e vi que era uma reserva em um hotel ali da cidade. Não era assim nem motel, era um hotel mesmo. E essa reserva era pro dia seguinte, pro período da tarde. E como meu marido ele trabalhava por conta, né? Ele é empresário. Então assim, ele não tinha um horário muito fixo. Ele tinha um horário muito flexível, né? Então ele fazia o horário dele. Então por ele ter esse horário flexível e fazer o horário, eu nunca sabia o que ele estava fazendo, né? Se ele estava atendendo um cliente, se ele não estava. Mas eu confiava. E ele tinha reservado esse quarto no hotel, né? Eu achei estranho, por que eu reservaria um quarto? Eu não falei nada, entreguei o celular pra ele. Eu consegui agir numa naturalidade. E ao mesmo tempo eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque eu não queria desconfiar dele, né? Afinal, nós já estávamos juntos há 12 anos. Falei, ele vai me falar, né, o que tá acontecendo. Quando foi no dia seguinte, próximo daquele horário, né, que eu sabia, eu só liguei e falei assim pra ele, amor, você tem algum compromisso? Ele só falou assim, amor, eu tenho uma reunião, tal. Eu perguntei pra ele onde que é, ele me falou outro lugar, não me falou aquele hotel. Perguntou se estava precisando de alguma coisa. Falei pra ele que não, tal. E foi quando eu esperei o tempo ali, o horário. Fui até o hotel um pouco antes, esperei o carro dele, né? Fiquei olhando num local ali onde ele não me viria. E foi quando eu vi o carro dele chegando e do carro descendo uma mulher junto. Ali eu já queria, sabe, descer na hora, fazer um barraco, mas eu falei, não, eu vou aguardar. Como eu sabia que se eu chegasse na recepção do hotel, né, e pedisse pra subir, eles não me deixariam entrar, falei, eu vou passar reto pela recepção e vou tentar só subir direto, né? Eles vão pensar que eu já tenho um quarto ali, porque eu tô subindo direto. E foi o que eu fiz, né? Eu fiquei observando, vi ele entrando no elevador, peguei o outro elevador, né? Na hora que eu vi onde ele ia parar. E aí, na hora que eu cheguei lá, ele tava, tipo, fechando. Já ele tinha entrado e tava fechando a porta do quarto. E sabe quando você vai coladinho, assim, sabe? Na hora que eu vi ele fechando, eu só dei uma batidinha. Eu não sei se ele pensou que era alguém do hotel, nem nada. Ele abriu, e na hora que ele abriu, velho, aí eu já não aguentei, sabe? Eu comecei a gritar com ele, comecei a brigar, só que a minha decepção foi maior, porque ele não estava com uma mulher apenas, né? O meu marido estava me traindo, estava com uma travesti. E ele tinha prazer em sair com travestis. Na hora que eu vi ali, né, aquele travesti ele começou a berrar, sabe? Começou a falar assim, olha, não vai fazer barraco comigo não, que eu só tô aqui trabalhando, fui contratado por ele, que não sei o quê. E eu não vi necessidade de brigar, sabe? Eu simplesmente peguei, virei minhas costas, falei pra ele que acabava ali. Ele pegou, saiu do hotel, demorou um pouquinho pra ele chegar em casa, acredito que ele tinha que pagar as coisas lá, né? Não sei. E assim, depois disso, nós largamos. Ele deixou a casa pra mim.
Hoje algumas pessoas comentam, né, como que eu fui largado, um homem daquele. Eu não tive coragem de falar pra ninguém ainda o porquê, o motivo de eu ter largado. Porque, independente de tudo isso, eu penso muito no meu filho. Se vai chegar pro meu filho, então eu prefiro não comentar. Às vezes eu deixo o pessoal falando até algumas abobrinhas que não tem lógica. E assim, sinceramente, já me doeu bastante. Hoje em dia não dói mais, porque é uma opção sexual dele, né? Eu não posso fazer nada, eu não tenho aquilo que ele gosta. Hoje em dia tem hora que eu me pego dando risada, né? E é isso, gente. Eu sigo sozinha, sigo a minha vida. Ele já pediu pra eu voltar algumas vezes, mas eu não volto com ele. Nunca mais. Não é nem cuspindo pra cima, mas eu não volto. E essa é a minha história. Bom, essa história ela não é minha. Eu recebi de uma seguidora. Se você quiser que eu conte essa história, me mande lá no app Vizinho, que eu tô deixando o arroba aqui. Curte aí, dê sua opinião pra essa seguidora. Se você não me segue, vem me seguir. Todo dia tem fofoca quentinha que eu recebo de seguidores.